Olá, queridos irmãos, mais uma tarde de aprendizado e crescimento espiritual na nossa EBD, Escola Bíblica Discipular. Nós estamos trabalhando o Evangelho de João, chegamos aí já no capítulo 17 do Evangelho de João, nossa 19ª aula, né, do Evangelho de João, um evangelho riquíssimo que nós estamos trabalhando. E hoje eu quero trabalhar com vocês a ideia de um Pai Nosso joanino. É interessante dizer que os evangelhos, todos eles, narraram um processo, algumas variações textuais, mas todos eles construíram um Pai Nosso. Apenas o Evangelho de João, ao que parece, não reproduziu o Pai Nosso que está presente nos 3 outros evangelhos. O que nós encontramos em João é essa oração do capítulo 17, que, ao que parece, atendia às demandas da comunidade joanina. Por isso, a realidade desse Pai Nosso, digamos assim, dessa oração equivalente ao Pai Nosso em João, ela é um pouquinho diferente da proposta dos outros evangelhos, né? Vamos lá. Então, a oração ela é comunitária. Tanto no Pai Nosso dos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, ela se apresenta como um Pai Nosso, uma expressão da comunidade, como essa oração em João. Essa oração em João também é uma oração para a comunidade, para atender às demandas da comunidade, principalmente as demandas da missão da comunidade, a natureza da comunidade e qual o objetivo futuro dessa comunidade em sua permanência. Na verdade, essa oração do Pai Nosso para João, ela para a comunidade, ela era um identificador do que Jesus queria com aquela comunidade, qual era o objetivo de Jesus com a vivência daquela comunidade, como ela deveria se portar em momentos futuros. Jesus dá o passado, Jesus dá o presente, Jesus dá o futuro dessa comunidade. Tá? Isso é importante a gente poder visualizar, porque a partir dessa oração de João, a gente vai conseguir visualizar algumas coisas. Então vamos lá. Vamos começar com a missão. Jesus afirma no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5, que nós temos, na verdade, é Jesus mostrando a missão. Né? Ele está falando sobre a missão dele aqui na Terra. Por que a gente pode colocar essa missão como a expressão do passado? Porque, na verdade, a missão é o planejamento da ação para a formação das comunidades cristãs. Tá? João vê essa missão de Jesus como a natureza, digamos assim, o objeto, o porquê da existência dessas comunidades. E é muito claro que o objetivo dessas comunidades era glorificar a Deus, porque Jesus veio fazer isso, Jesus glorificou ao Pai. A ideia aqui era que Jesus, ele, por glorificar o Pai e por convidar outros a segui-lo, nós também, enquanto comunidade de Jesus, precisávamos cumprir a mesma missão. É interessante dizer que a oração do Pai Nosso, dos outros evangelhos, carrega consigo uma ideia de relacionamento individual e comunitário com Deus, a partir de princípios religiosos. Entendam só. Ritos religiosos, o perdão, a prática do perdão, a prática da glorificação, a prática. Então, são elementos ainda dotados de expressão do judaísmo. Na oração comunitária de João, nós não temos propriamente elementos do judaísmo nessa oração. O que nós temos são princípios básicos para a formação de uma comunidade. E a missão da comunidade ela se faz extremamente importante nessa compreensão. Tá? Então, ele foi glorificado pelo Pai, o Pai o glorificou, certo? E o Filho o glorifica, é uma relação de missão. Tá? O Pai o enche com essa missão, dá a missão ao Filho, e o Filho glorifica o Pai cumprindo essa missão. Isso é importante. Então, Jesus morreria e a sua morte seria a coroa, digamos, da vida e ao cumprimento da sua missão para que outros pudessem se agregar a ele. A vida eterna seria o objeto, digamos assim, para outros que se agregassem à missão de Jesus. Né? Eu posso dizer que a comunidade de Jesus
ela vive eternamente no contexto de que jamais ela se acaba. Isso é importante dizer. Na visão de João, a visão joanina, a comunidade de Jesus ela é eterna porque ela tem a sua missão calcada na eternidade e no presente a adesão de outros vai formando uma comunidade que não se finda, mas que tem a capacidade de se proliferar, digamos assim, em todos os tempos. Então, a missão já estava clara. Jesus era a missão, ele iria cumprir a missão, e a partir dessa missão a comunidade dele surgiria e a comunidade dele permaneceria para sempre. A comunidade de Jesus permanece para sempre. É interessante que a visão de indivíduo ela é grega, e ao que parece, por esse texto de João estar calcado ou escrito na Ásia, os valores comunitários ainda estão muito fortes, muito presentes na vivência da comunidade. A comunidade precisa permanecer. De que forma essa comunidade permanece? De que forma essa comunidade não se acaba? Mantendo a missão, que é anunciar o Cristo. Tá? Uma outra coisa importante que apresentaria aqui o presente, aquele momento em que esse texto foi escrito, é a preocupação com a ruptura do mundo. Tá? Eu quero lembrar para vocês que o mundo em João é um lugar de trevas, é um lugar de destruição, é um lugar de miséria, é um lugar de pobreza. Então o mundo é sempre esse lugar de violência, principalmente contra o pequeno, contra o descalço, contra aquele que não tem a quem vá por ele. Ele é marcado pela injustiça, é marcado pela violência, é marcado pela morte. A única forma de romper com esse processo é ter uma comunidade que entenda a sua missão e cumpra a sua missão. Isso é para o presente. Qual é a missão da comunidade? A missão da comunidade é abrigar aqueles que estão desabrigados, oferecer justiça aos injustiçados, né? E criar um ambiente justo para o mundo hostil. Isso é interessante porque a sociedade, a comunidade de João, ela adquire aqui uma missão muito difícil, mas ao mesmo tempo muito dentro daquilo que Jesus esperava. A missão da comunidade, aquilo que está expresso no capítulo 6, no capítulo 17, do versículo 6 ao versículo 19, e ao que parece ficar claro, é que você tem aqui uma comunidade que precisa se construir para que as pessoas se unam, as pessoas se juntem, elas se agreguem nas suas diferenças, nas suas ideologias de diferença, nas suas compreensões de diferença, para que daí então elas possam conviver em liberdade. Tá? Abandonar o caminho, a sociedade que carrega consigo um mundo de destruição e abraçar aqui uma comunidade que agrega, uma comunidade que recebe, uma comunidade que dá uma relação de pertencimento àqueles que estão marginalizados pelo mundo, por aqueles que estão sendo atacados por este mundo mau e cruel. Tá? A última coisa que eu vejo nessa oração é a comunidade do futuro. Né? Jesus não via apenas a comunidade do passado, ou a função do passado na comunidade, a função do presente na comunidade, mas ele também se preocupava com a comunidade que haveria de vir. Né? Isso fica claro no versículo 20, quando ele diz assim: eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que hão de acreditar em mim por causa da palavra deles. Observe bem que essa oração ela atende também à nossa demanda. A comunidade joanina ela é tão agregadora que ela consegue entender aqueles que se agregam no hoje e aqueles que se agregam no amanhã. A comunidade joanina ela compreendeu que aquela dimensão comunitária ela não iria ficar presa a um tempo determinado, mas ela iria sobreviver, ela iria ser eterna. E essa é a compreensão da comunidade de João. É interessante dizer que a comunidade futura ela é uma comunidade onde todas as pessoas se agregam, se juntam, se amam, se dedicam mutuamente a ela, se entregam a essa relação comunitária e conseguem experimentar o cuidado de Deus nessa dimensão comunitária. Portanto, a comunidade do futuro que Jesus está orando, ela chega até nós. Nós somos parte dessa comunidade futura. Essa comunidade que vai para além dos princípios, digamos assim, relativos ou para além dos princípios absolutos
ela é uma comunidade que está para além do passado, presente e futuro. É uma comunidade que agrega a todos e que está disposta a receber todos, seja quem for. Essa comunidade, ela se agrega. Por isso que o texto de João, ao que parece, não traz consigo elementos ritualísticos do judaísmo, mas traz consigo um discurso de agregação, um discurso de comunidade, um discurso de vivência mútua. Acho fantástica essa ideia de João, quando ele consegue agregar na comunidade dele presente, passado e futuro, e consegue observar um Cristo que adere a todos e que se agrega a todos. Não adianta dizer que o Pai é nosso sem que a comunidade que o Pai pertence e que pertence ao Pai seja realmente de todos. Creio que essa foi a maior mensagem que a oração comunitária de João trouxe para nós. Que Deus te abençoe poderosamente.